Começar, tem 19 pessoas, 18, 17, 16, né? Contando com a gente. Tem 16 pessoas, acho que já dá para começar, né? Isso. Então, vamos lá. Sim, já dá para começar. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a aula de hoje, na verdade, é uma continuação da aula passada, que a gente falou sobre bissetriz e sobre os triângulos, né? Então, essa aula a gente vai dar continuidade, falando sobre os triângulos também. Por quê? Porque os triângulos, eles são os polígonos, que eles são os polígonos básicos, né? E ele tem várias características, tá? Esses triângulos. E entre elas, quais são as características que ele tem? Ele tem a bissetriz, a mediana, a mediatriz. Então, essas são algumas características do triângulo. E os ângulos, né, que eles possuem, né? Que são os vértices aqui, ó. Em cada vértice tem um ângulo. Então, tá. Primeiramente, vamos relembrar a bissetriz, que a gente já falou na aula passada, mas a gente vai repetir agora, né? A bissetriz é o segmento de reta, ou seja, é a linha, tá? Ó, é o segmento de reta, onde ela parte do vértice até a base, ou seja, até o seu lado oposto. E ela divide o ângulo em duas partes iguais. Então, a característica da bissetriz é que o segmento de reta, que representa a bissetriz, ela divide o ângulo em duas partes iguais. Olha, vocês estão conseguindo visualizar essa linha amarela aqui? É o ângulo, tá vendo? E essa linha amarela aqui, ó, é a bissetriz, que foi dividido o ângulo em duas partes iguais. Então, essa é a característica da bissetriz, tá? É o segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, a bissetriz, ela está ligada com o ângulo. Então, ele divide em dois ângulos iguais, então esses ângulos têm a mesma medida, tá? Vamos supor que aqui tenha 50 graus, esse outro lado aqui, ó, também vai ter 50 graus, tá? Então, divide o ângulo em dois lados iguais, congruentes, que se chama. Iguais, congruentes é a mesma coisa, tá? Então, característica da bissetriz é essa. Agora, vamos para a característica da mediana, tá? A mediana também é um segmento de reta, tá? Quando eu falo em segmento de reta, isso quer dizer que ela parte de um vértice e vai até o outro lado da figura. Então, ela tem começo e fim. Então, é segmento de reta, tá? Agora, quando eu falo em reta, é quando não tem fim. Então, vamos lá. A mediana é o seguinte, ela parte de um vértice e vai até o ponto médio, ou seja, a metade do quê? Do lado oposto da figura. Então, aqui eu tenho o vértice, ó, aqui em cima. Então, ela parte do vértice. E esse segmento de reta, ele vai seguindo até a metade da figura, que é o ponto médio, tá? Então, tá aqui, ó, essa linha em azul aqui, ó, é a mediana, tá? Partiu do vértice até o ponto médio. Ou seja, desse ponto aqui, desse vértice até esse vértice, dividiu em duas partes iguais. Ou seja, daqui até aqui tem a mesma medida que daqui até aqui, tá? Então, característica da mediana. É o segmento de reta que parte do vértice até o lado oposto, dividindo em duas partes iguais. Dividindo o triângulo em duas partes iguais. Ok? Já a mediatriz é o seguinte, a mediatriz é essa linha em vermelho aqui, ó, tá vendo? Já não é um segmento de reta, é uma reta. Pode ver que ela passa, ó, tá vendo? Da figura do triângulo, tá? E o que a mediatriz faz? Ela divide a figura aqui, ó, esse segmento, em duas partes iguais, formando um ângulo reto, tá? Então, mediatriz divide o segmento em duas partes iguais, com uma linha aqui, ó, essa linha se chama linha perpendicular. Então, formando um ângulo reto, tá? Então, a característica da mediatriz é essa, tá? Ela forma ângulo reto e ela não é um segmento de reta, ela é uma reta que cruza aqui, tá? Então, essas são as três características importantes que vocês têm que saber. Por quê? Porque mais para frente, principalmente lá no ensino médio, vai ter muitos problemas que vocês vão ter que fazer, que vai falar sobre bissetriz, mediana, mediatriz, envolvida num problema, tá? Então, isso é importante vocês saberem o que é cada um, qual é a característica de cada um. Tá? Quando se fala em bissetriz, do que está falando? Da divisão do ângulo, né, em duas partes iguais. E quando está falando em mediana, o que significa? Significa que vai do vértice até o ponto médio do segmento oposto. E quando se fala em mediatriz, é a reta que divide o segmento em duas partes iguais. Tá? Então, essa parte tem a mesma medida. Então, essas são as três características, sabe? A bissetriz, mediana e mediatriz.
Alguma pergunta? Sim. Professora, não tem como você colocar o link do formulário lá nos comentários pra gente já ir fazendo junto com a aula? Sim, Obrigada. de nada. Então, vão acompanhando aí no formulário para você, quem quiser já ir respondendo, né? É mais prático, com certeza. Aqui tá os conceitos que eu já falei sobre cada um deles. Ó, de novo a figurinha aqui, ó, que mostra que a bissetriz está dividindo o ângulo em duas partes iguais, que é a semirreta aqui, a linha azul, dividindo o ângulo em duas partes iguais, que está em roxo. Já a mediana é o quê? Ela parte do vértice e vai até o lado oposto, dividindo o ângulo não, a semirreta aqui, ó, do triângulo em duas partes iguais, tá? Já a mediatriz, está aqui o desenho, novamente, aqui, para falar para vocês. E já não é uma semirreta, é uma reta, ó, pode ver que ela passa aqui, ó. É uma reta perpendicular, tá? E ela parte da onde? Do ponto médio desse segmento aqui, ó. Ou de um vértice ao outro. Então, tem o ponto médio, que é a metade. Vamos supor que aqui tenha 5 centímetros. Metade, 2,5. Então, ela parte do ponto médio e sobe. E, com isso, ela forma um ângulo de 90 graus, tá? Essas figuras aqui, ó, tá mostrando apenas um segmento de reta. Mas eu posso, de qualquer vértice, você pode puxar o segmento de reta, tá? Aqui é só uma demonstração. Então, essas são as características de cada um, ó, pelo desenho dá para identificar, tá? E as questões abaixo vai falar justamente sobre isso, das diferenças das características, tá? Então, aqui, a primeira figura, ó, o segmento de reta M, então aqui, ó, segmento de reta, esse segmento aqui, ó, foi chamado de M, ok? Do triângulo abaixo, é. Então, esse triângulo aqui, dentre as características que eu falei aqui em cima, ele é o quê? Mediatriz, bissetriz, mediana, em centro, tá? Mediana. Aí vocês vão identificar, tá? Ô, Lu, Oi? é bom lembrar também que esses dois, é bom lembrar para eles que esses dois tracinhos que estão nesse segmento significa que são tamanhos iguais, né? São medidas iguais, que significa é uma linguagem também que precisa ser interpretada, né? Então, quando tem esses dois tracinhos assim no segmento, quer dizer eles iguais. Os dois foram divididos em partes iguais. Isso. Outro detalhe também desse triângulo, ó, é que em cada vértice possui uma letra, né, ó. Então, aqui tem ó, vértice A, vértice B, vértice C. Ou segmento de reta aqui, ó, AB, segmento de reta BC, ou segmento de reta AC, tá? Então, todo triângulo, ele tem essas características, né? E esses dois tracinhos aqui, ó, justamente o que a Eliana falou, tá querendo demonstrar que esse lado aqui, ó, BM, é igual a CM, tá? Então, esse lado aqui é exatamente a mesma medida desse outro lado. Então, por isso que eles são chamados de lados iguais ou lados congruentes, né? Tá? Então, uma dessas alternativas aqui tem a ver com a característica desse triângulo, tá? De acordo com o que eu falei anteriormente, tá? Ó, lembra, ó, do vértice ao ponto médio. Qual dessas alternativas corresponde àquilo que eu falei? Tudo bem? Tranquilo? Posso passar para a próxima? Próxima. O segmento de reta S do triângulo abaixo é... Então, vamos lá. Esse triângulo é formado pelos segmentos AB, BC e AC, certo? E eu tenho aqui, olha, o segmento de reta, essa reta aqui, que é S, tá? O que acontece aqui, ó? Ela está dividindo o ângulo em duas partes iguais. Tá vendo esses tracinhos aqui, ó? Significa que esses ângulos são iguais, tá? Esse tracinho quer dizer isso. Então, com isso, vocês vão verificar qual é a alternativa correta. Qual é a característica do triângulo que fala quando o segmento de reta, ele parte do vértice até o outro lado oposto, dividindo o ângulo em duas partes iguais. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper e perguntar, tá? A questão 3. A reta R, ó, já não tá falando mais em segmento de reta, tá vendo? Ó, essa daqui de cima, ó, segmento de reta. Aqui já está falando em reta, ó, que é essa reta aqui, ó. A reta R do triângulo abaixo é... Então, tem aqui essa reta R. O que acontece com essa reta R? Ela dividiu esse segmento AB em duas partes iguais, formando um ângulo reto, tá? Porque essa linha aqui é uma linha perpendicular, que dividiu esse segmento de reta em duas partes iguais,
formando um ângulo reto. Ó, pode ver aqui que está descrito, ó, AM é igual a BM. Então, AM está aqui, que é igual a BM, tá? Então, significa que esses dois lados aqui têm a mesma medida, são iguais. Daí vocês vão encontrar qual é a alternativa correta de acordo com a característica desse triângulo. A questão 4 é para vocês analisarem de acordo com aquilo que eu falei lá sobre as características daqueles triângulos, né? Da bissetriz, da mediatriz e da mediana. Então, olha, primeiro aqui, ó. A mediana é a reta que divide em dois ângulos congruentes? Será que é a mediana que divide a reta em dois ângulos congruentes? Então, vocês vão ter que assinalar uma dessas aqui que é correta. A mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio, formando um ângulo de 90 graus? Aí vocês vão ver se é a alternativa correta. A bissetriz é o segmento de reta que parte do vértice a qualquer ponto do plano? Ou todas as alternativas estão corretas? Vocês vão analisar de acordo com o que eu falei, e aí vocês vão responder. Tudo bem? Então, vamos lá. Na aula anterior, a gente falou sobre ângulos complementares e ângulos suplementares, né? Onde o ângulo complementar é aquele ângulo que é dividido em duas partes e um complementa o outro, né? E o suplementar é quando um complementa o outro, formando um ângulo de 90 graus, o complementar. Já o suplementar são dois ângulos, onde um suplementa o outro, formando um ângulo de 180 graus, que aí é suplementar. Já outra característica do ângulo é esse aqui, ó, ângulo oposto pelo vértice. Veja aqui que tem uma figura, certo? Essa figura tem dois segmentos de reta que são concorrentes. Por que eles são concorrentes? Porque eles estão cruzando aqui, ó, tá? E tem o vértice aqui, bem no centro tem o vértice, esse pontinho amarelo aqui, ó, tá? Que é o encontro, é o ponto aqui, né, deles, tá? O que acontece com isso? Quando eu tenho duas retas que são concorrentes, eu vou formar ângulos, tá? E o que acontece? O ângulo que é oposto ao outro, ele se chama ângulo oposto pelo vértice. E ele tem a mesma medida, tá? Então, olha só a característica aqui, ó. Esse em amarelo, qual é o oposto dele? Esse outro aqui, tá? Então, ele é oposto pelo vértice, porque o vértice está aqui no meio, ó. Ele é oposto pelo vértice. A mesma coisa o ângulo que está em vermelho aqui, ó, tá? Qual é o oposto dele? O que está acima, tá? Então, ele é oposto pelo vértice. Isso significa que esse ângulo em amarelo e esse outro ângulo em amarelo, eles têm a mesma medida, tá? Vamos supor que aqui tenha 50 graus. Então, significa que o oposto dele, que é o oposto pelo vértice, também vai ter 50 graus. A mesma coisa esse aqui, ó, em vermelho. Vamos supor que tenha, chutando, tá? Uns 40 graus. Então, significa que esse outro ângulo em vermelho também tem 40 graus, tá? E aí, como é que eu vou ler esses pontos, ó? Esses pontinhos amarelos aqui, ó, são segmentos, tá? Ó. Então, segmento A, O, B. O O tá aqui, ó, bem aqui. Então, segmento AOB é igual ao segmento COD. Tá aqui, ó, descrito aqui, ó. AOB é igual a COD. Percebem que no O aqui, ó, tem o chapéuzinho do ângulo, tá? Então, esse chapéuzinho que tem em cima aqui, ó, da letra, significa que é o ângulo. Então, ó, segmento A, ângulo O, B é igual a segmento C, ângulo OD. Então, AOB tem a mesma medida que COD, que é a abertura do ângulo aqui. O mesmo procedimento se dá, no caso aqui, ó, do ângulo em vermelho, ó. AOD, então vamos procurar onde que está AOD aqui, ó. AOD é igual BOC, tá? Então, é dessa maneira que eu identifico um ângulo oposto pelo vértice, tá? Quando eu tenho duas retas concorrentes, ou seja, que se cruzam, então ela tem um ponto aqui, que é o ponto médio, né? E aí tem os ângulos que são opostos, e esses ângulos opostos têm a mesma medida. Por isso que se chama ângulos opostos pelo vértice. Ok? Entendido a explicação? Agora vamos para as questões. Então, aqui, olha, tem o desenho de uma escada aqui, né? Com o pintor que está subindo nela. E com isso, com essa abertura dessa escada, o que aconteceu? Formou os ângulos, né? De abertura, de 40 graus. Então, qual é o oposto? O de baixo. Ó, pode ver que tem a mesma medida. 40 graus, certo? Então, 40 graus, 40 graus. Só que aqui está perguntando,
Os ângulos x e y são OPV, ou seja, opostos pelo vértice. E ambos representam, então vocês vão ter que descobrir qual é a medida de x aqui, que vai ser a mesma de y, porque eles são opostos pelo vértice, né? Então vamos pensar um pouquinho. Se você considerar só essa reta aqui, ó, da escada, certo? Essa abertura aqui, ó, de 40, mais esse pedacinho aqui, ó, do y, esses dois aqui, ó, eles são ângulos suplementares, tá? E ângulo suplementar tem um valor de quanto? Qual é o total do ângulo suplementar? Quem lembra? Quanto mede um ângulo suplementar? 180 graus, certo? Então, vamos lá, ó. Se esse ângulo aqui é um ângulo de meia volta, ó, estou considerando 40 e o y. Se esse ângulo é um ângulo de meia volta, então ele tem 180 graus. Se eu já tenho o valor que tem 40 aqui, quanto que vale o y? Tá fácil agora. 140. Muito bem, isso mesmo, tá? Então, se o y mede 140, quanto que vai medir o x? Mesma medida, porque eles são opostos pelo vértice, tá? Ó o pontinho aqui, ó. São opostos pelo vértice. Entendido? Tá? Aqui é só uma questão de análise, né? E saber que aqui, ó, tem um ângulo de meia volta, que suplementando vai dar 180 graus. Tá pro próximo? Tá? Professora, você pode explicar de novo para mim, por favor? Posso, Raul. Vamos lá. Essa figura representa os ângulos aqui, ó. Tá vendo? Essa volta completa aqui, ó. Vou falar em geral agora, tá? Volta completa, 360 graus, ok? Aí, o que acontece com esses ângulos? Eles são opostos pelo vértice. O que é isso? Esse ângulo aqui, ó, dessa abertura aqui, dessa parte aqui, onde que eu tô indicando a setinha aqui, ó, tem 40 graus. Qual é o oposto desse ângulo? Esse daqui. Também tem 40 graus, certo? Mas o que o problema está pedindo? Os ângulos x e y são OPV. OPV é opostos pelo vértice. E ambos representam, então quer saber a medida do ângulo. Qual é o valor do ângulo x e y, tá? Então, o que eu falei? É o seguinte, esse lado aqui da escada, ó, onde o pintor está subindo, representa uma reta, certo? Tudo bem que ela está inclinada, mas ela não deixa de ter aqui, ó, a meia volta, tá? Então, essa meia volta aqui é um semicírculo, certo? Se eu falei que a volta completa tem 360, metade de quanto? Metade de 360? 180. 180. Então, se eu já tenho essa medida aqui, que representa 40 graus, então, para completar esse semicírculo aqui, ó, vai faltar quanto? 140. 140, porque 140 mais 40 completa, que é o suplementa, e dá um total de 180. Tá? Entendi, professor. Então, no caso aqui, como são opostos pelo vértice, então, se aqui tem 140, consequentemente, aqui também tem, o x também tem, porque eles são opostos pelo vértice, tem a mesma medida quando é oposto pelo vértice. Entendido? Entendeu, professora? Depois eu vou... Pode falar. Depois que você terminar, aí eu vou mostrar no GeoGebra o desenho do ângulo oposto pelo vértice, tá? Eles conseguem realizar. Ah, tá. Beleza. Mas pode Tá continuar, depois que terminar. Uhum. Então, vamos lá. Também, todas as demais vão ser sobre ângulo oposto pelo vértice, tá? Só que aí vai aumentando um pouquinho o nível de dificuldade, mas não é muito, não. Ó, os ângulos representados pelas letras Y, Y e X. Tá aqui, ó. Y, Y e X. Na figura abaixo, correspondem a... Então, vamos lá. O mesmo raciocínio lá que vocês fizeram para a escada, vai ser para esse também, tá? Só que aqui, na verdade, são a informação dos três, né? Então, mas você já tem aqui, ó, a informação de um ângulo, que é de 80 graus. E como vocês já sabem, ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida. Então, aqui também tem 80 graus. Então, eu já sei. Então, com isso, eu consigo descobrir aqui, ó, ou desse lado, ou tanto faz também, desse lado aqui, ó, que representa, na verdade, um semicírculo, né, ó, metade aqui, ó. Então, se eu tenho 80 graus aqui, quanto que vai ser o valor de Y? Isso, porque é o semicírculo, certo? Ó, que representa 180 graus. Se eu já tenho 80 aqui, para suplementar esse ângulo, que é o Y aqui, ó, esse ângulo consecutivo aqui, vai faltar quanto? Vai faltar 100, né? Que aí completa 180, tá? Com isso, ó, vocês conseguem descobrir qual é o outro lado, que também
tem a mesma medida, porque são opostos pelo vértice, e esse aqui você já sabe, tá? Então, esse caso aqui ficou fácil, né, identificar. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma explicação? Não. Beleza. Questão 7. Descubra o valor de x na figura abaixo. Então, o que acontece aqui, ó? Tá querendo saber apenas o valor de x, não tá perguntando quanto que mede esse ângulo aqui ou esse ângulo aqui, tá? Tá querendo saber apenas o valor de x. Ó, descubra o valor de x na figura abaixo. Então, a alternativa aqui não vai estar o valor do ângulo, vai estar o valor de x, ok? Então, para mim descobrir qual é o valor de x aqui, eu vou ter que montar uma equação. Por quê? Porque, ó, se eles são ângulos opostos pelo vértice, então significa que 5x menos 40 é igual a 2x mais 20. Então, por quê? Porque os dois lados têm que dar o mesmo valor, certo? Então, montando lá a equação, ó, 5x menos 40 é igual a 2x mais 20. Então, vocês vão montar a equação. 5x menos 40 é igual a 2x mais 20. Aí, resolvendo a equação, vocês já sabem, tem que fazer o quê? 5x, esse 2x passa para esse lado com sinal? De menos. Isso! Então, vai ficar 5x menos 2x igual, porque não tem mais valor com x. E o que vem desse lado não são os números? Então, vai ser o 20. E esse menos 40? Vai ficar? Mais 40. Certo? Isso. Aí é só fazer o cálculo, certo? De valores com x e só números. Então, 5x menos 2x, na linha de baixo. Deixa eu descer tudo aqui. 3x, certo? Igual 20 mais 40, 60. A partir daqui, vocês já conseguem visualizar quanto que vai ser o valor de x? O 3 que está multiplicando, passa para baixo, dividindo. Então, vai ficar 60 dividido por 3. Divisão. Isso mesmo, Nicole. Muito bem. Isso mesmo, Leonardo. Divisão. Tá? Então, vai ficar x é igual a 60 dividido por 3. Aí ficou fácil saber quanto que vai dar o resultado, né? 60 dividido por 3. Posso começar a próxima? Então, vamos para a questão 8. Os valores de x, y e z são, respectivamente, então aqui eu tenho x, y e z. X, y e z, tá? Então, olha, primeiro, você tem que olhar a figura e ver a informação que você já tem. Você já tem aqui um ângulo informando que tem 100 graus, em azul aqui, ó. Essa abertura desse ângulo possui 100 graus. Se eu tenho duas retas concorrentes e tenho o vértice aqui, ó, que é o ponto de encontro, então ele é oposto pelo vértice aqui, esse ângulo aqui, ó, o z, tá? Então, esse você já sabe que aqui mede 100 graus, porque ele é oposto pelo vértice. Que é isso mesmo. Aí, o que acontece? Para você descobrir aqui ou o y ou o x, você tem que fazer o quê? Pegar essa reta aqui, ó, esse segmento de reta aqui, e aí, ó, ver o semicírculo, certo? Que mede 180 graus. Também é um ângulo suplementar. Então, quanto que vai ser o valor de y? Tá fácil assim, né? Você já tem aqui que vale 100 graus. Essa outra partezinha aqui, ó, para complementar, suplementar, na verdade. Vai dar quanto? Isso, 100 mais y igual a 180, isso mesmo. Aí é só fazer pela diferença, né? Isso. Então, só o y. Quanto que vai dar aqui? Tá? E aí, você descobrindo o valor de y, fica muito fácil descobrir o valor de x, porque eles são opostos pelo vértice. Então, y é igual a x. Então, se você já sabe o valor de y, você vai saber também o valor de x. Ok? Vamos lá. A questão 9 é o seguinte: qual é o valor do ângulo Z na figura abaixo? Então, tem lá ó, o ângulo Z. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos trabalhar com o que a gente já tem, ó, com a informação que eu já tenho, tá? Então, se você já tem aqui um ângulo de 95 graus, o oposto pelo vértice, que é o x, também tem 95 graus. X 95, isso mesmo, Leonardo. Certo? E aí, outra informação que você tem aqui também, ó, 17 graus. Então, o y aqui, ó, oposto a esse aqui, também tem 17 graus, isso, tá? Só que ele tá querendo saber qual o valor do ângulo Z, tá? E a diferença nessa figura aqui, ó, ele não tem só duas retas concorrentes, ele tem uma reta também que tá interceptando essas duas retas concorrentes.
que aconteceu aqui? Ele fez com que a figura tivesse mais ângulos, tá? Que são ângulos consecutivos, ó. Tá? Aí teve o valor de x, 17, esse em amarelinho aqui, e esse de 95 graus, certo? Mas mesmo assim, dá para identificar aqui, ó, o semicírculo, ó, aqui em cima, tá vendo? Então, vamos lá, ó. Se você sabe que aqui é 95 graus, então basta você fazer 95 mais 17. Tá? 95 mais 17 dá quanto? Isso, Leonardo, 112. Aí, para descobrir o Z fica muito fácil, porque meia volta não é 180. Se você já tem 112, basta subtrair de 180. Ok? Certinho. Tudo bem? E assim se descobre o ângulo Z. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Última. O valor do ângulo Y na figura abaixo é... Então, ele quer saber aqui, ó, o valor do ângulo Y. Não tem essa informação. Mas também não tem o oposto pelo vértice para vocês falarem, ah, é tanto. Não, não tem. Vocês vão ter que descobrir, fazendo o cálculo, desses outros dois ângulos aqui, ó. Tá? Que é o oposto aqui pelo vértice. Então, 3x menos 16 graus é oposto a 2x mais 10. Tá? Então, nesse caso aqui, para descobrir o Y, primeiro vocês precisam descobrir quanto é a medida desse ângulo aqui. Tá? Com isso, vocês vão ter que montar a equação. Não dá para descobrir assim, de cabeça, tá? 3x menos 16 graus é igual a 2x mais 10 graus. 3x menos 16 é igual a 2x mais 10. Montei a equação. Qual é o próximo passo? Letras de um lado, número do outro. Então, vai ficar desse lado, 3x. É mais 2x que eu tenho aqui. Vai passar para cá como? Menos 2x, né? Porque o que muda de lugar, o que é transportado, o sinal inverte. Isso. Igual a 10 primeiro, porque ele já está aqui. E o menos 16 passa a ser mais 16. Aí, na linha de baixo, resolução, né? 3x menos 2x vai ficar com 1x. Ou você coloca só o x, ou coloca 1 na frente, dá no mesmo, tá? E 10 mais 16, 26. Certo? Então, esse aqui é só o primeiro passo. Esse aqui é só o valor de x. Então, quer dizer que x tem 26 graus. Certo? 26 graus. Então, aqui você vai ter que substituir, tá? 3 vezes 26 menos 16. Então, vai ter que fazer o cálculo aí, ó. 3 vezes 26 menos 16. Que é igual a... Alguém já conseguiu fazer? Isso, Leonardo, isso mesmo. Vai dar 62 graus. Certo? E aí, o que acontece? Então, se aqui, ó, se eu fiz a substituição, x deu 26, 3 vezes 26 menos 16 deu 62 graus, concordam que aqui também tem que dar 62 graus? Porque ele é oposto pelo vértice, tem que ter a mesma medida. Então, vamos fazer essa substituição para ver se vai dar mesmo. Opa, aqui embaixo. 2x mais 10. Então, 2 vezes 26 mais 10. Ah, lá, 2 vezes 26, que vai dar 52. 52 mais 10, que dá 62. Isso, tá? Então, agora vocês já sabem que esse ângulo aqui e esse aqui tem a mesma medida, 62 graus. E aí, o que acontece? Ó, analisa de novo a reta e o semicírculo aqui, ó, que completa o Y. Tá? Ó, que completa o Y. Tá? Então, vamos lá. Se aqui tem 62, para chegar no 180, aí vocês têm que fazer o cálculo para chegar no resultado. Certo? E assinalar a alternativa correta. Entenderam esse exercício? Ficou fácil? Sim. Tá, ok. Bom, quem já enviou, beleza. Quem quiser fazer depois também, a gente vai deixar para fazer. Só que não sai não, porque tem a lista ainda de chamada e a Eliana vai colocar uma explicação pelo GeoGebra, né, Eliana? Isso, vou parar rapidinho. Só para eles verem como eles podem também fazer essa demonstração. É muito simples. Aí não é muito tempo, não. Só vou mostrar aqui. Seguindo, visualizando o que eu estou mostrando.
Sim. Não consigo ver no chat. Então, vocês conseguem ver que aqui está formando 3 ângulos, está faltando um. Você poderia me dizer, quem poderia me dizer qual ângulo que está faltando? E temos o cruzamento de dois segmentos. Qual ângulo está faltando? 96, né? Tem um ângulo de 84, 96, 84. Qual é o que está faltando? 96. Consegue visualizar? 96. 95. Isso. Muito bem. É um ângulo posto pelo vértice. E olha só, eu vou mover, porque esse é um aplicativo GeoGebra que você pode, né, se der tempo, eu vou mostrar como que vocês fazem esse desenho aqui. Então, eu posso mover aqui, eu estou pegando aqui no ponto C e estou movendo. Percebe que quando eu movo aqui, ó, a abertura do ângulo vai mudando. Mas veja que o ângulo rosa e o ângulo azul, ele continua igual. Tá vendo? 85 graus, 85 graus. Quando eu mudo, ele também vai dando, ó, 101 graus, 108 graus, 111 graus. Então, não importa qual seja a medida aqui, os ângulos opostos pelo vértice continuam iguais. Além disso, tá vendo que o ângulo rosa e o ângulo cinza, ele vai formar 180 graus, porque é meia volta. Olha só, vou tentar colocar aqui uma medida mais fácil de fazer a soma. Vê se consigo deixar 90 graus. 90. Tá vendo? 90 graus o ângulo rosa e 90 graus o ângulo cinza. Por quê? Porque eles são suplementares, certo? A soma dos dois tem que dar 180. Veja que quando eu mudo 86 mais 94, também dá 180 graus. Não importa qual seja a abertura que eu faça. Sempre, a soma vai dar sempre 180 graus. Ó, 57 mais 123. Não é? Eu posso diminuir o máximo aqui, ó, 130 graus, vai ficar 50, 130, e também vai dar 100 graus, certo? Ó. Não importa qual seja a abertura, a soma dos dois, do ângulo rosa e do ângulo cinza, está dando sempre 180 graus. E os ângulos opostos, também, eles permanecem iguais. Eu vou mostrar o ângulo de cima aqui. Qual o ângulo de cima que está faltando? Qual o ângulo que está faltando? De quantos graus? 88, certo? Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Então, não importa, deixa eu mover aqui, ó. Não importa quanto eu movo aqui, eles permanecem iguais. Os ângulos opostos pelo vértice permanecem iguais. Tudo bem? Então, aqui, né, é uma circunferência, né? É uma volta completa. Os 4 formam 360 graus. Mas a gente tem os ângulos que são opostos pelo vértice sempre se mantendo de medidas de mesma medida aqui, ó, mesmo ângulo, e os dois, né, suplementares formando 180 graus. Tudo bem? Então, é só essa demonstração mesmo que eu quero mostrar para vocês. Tá? Consegue visualizar, né? E vocês podem baixar é um aplicativozinho do meu celular, é o GeoGebra. Para você escrever, para você, né, visualizar, você vem, né, eu vou mostrar aqui desde o início, rapidinho, ó. Fiz muita coisa aqui, mas deixa eu mostrar aqui. Limpar tudo, não vou gravar. Então, é aqui, você abre o GeoGebra, ele tá assim, ele abre assim, e aí você vem, primeiro coloca o segmento, tá? Onde você clicar, cliquei a letra ponto C, pronto. Aí eu formei aqui 2 segmentos, né, se cruzando aqui. Aí eu vou em mais, no celular, aí você vem e encontra medições ângulo. No ângulo, você tem que tocar em 3 pontos. Aliás, tem que colocar um ponto aqui no meio, senão não vai. Aí eu venho, ó, medições, ângulo, toca em 3 pontos, ó, tocar no A, E, C. A, E, C, porque o GeoGebra, ele entende a linguagem que a gente escreve. Qual é o ângulo A, E, C? É esse aqui, ó. Tá vendo? Formou 85 graus. Aí, se eu quero mover, aí eu venho lá em cima, do lado esquerdo, aí eu vou e consigo mover, ó, tá vendo? Deixar aqui 90 graus. Aí eu vou novamente lá, vou colocar o outro.
medições, ângulo, e vou tocar no ponto BED. BED, aí já aparece o outro ângulo que é oposto pelo vértice. E aí, se eu quero mover, se eu quero mudar, eu venho em mover, e eu posso mover, ó. Tá? Vocês podem fazer no celular de vocês e no computador. No computador também dá para fazer, eu acho que é mais fácil. Isso é porque eu estou usando agora esse, né? Vou colocar a medição dos outros dois, ó. AED, pronto. É o ângulo, aqui no caso, de 100 graus, porque a soma dos dois dá 180, né? E também vai ser 100 graus, que são ângulos opostos pelo vértice. Ficou bem em cima aqui do ponto E, mas eles estão aí, ó, dá para visualizar. Parar de apresentar. Vocês entenderam? Entendeu, pessoal? Sim. Sim. Tá bom. É bem fácil lá no GeoGebra para vocês visualizar, porque quando a gente consegue mover lá, a gente nunca mais esquece, né? Eu posso pelo vértice que os dois suplementares lá, vai formar meia lua, vai dar sempre 180 graus, né? A soma dos dois. Tudo bem? Então é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só falar. Você já conseguiu colocar a lista de presença? Sim, eu consegui. Tirei um print também. Tá. Consegui. Outra coisa também que a gente tem que falar, não pode esquecer, é que a semana que vem eles vão ter uma atividade diferenciada, né? Que é a atividade interdisciplinar. E pelo que eu entendi, isso, vai ser importante porque a gente não vai entrar ao vivo com a nossa aula do conteúdo que a gente está dando sequência, e sim uma atividade diferenciada. Vai ser diferente. Que é interdisciplinar. E o que é interdisciplinar? Quando a gente trabalha um conteúdo relacionado a outra matéria. Então, quer dizer, vai entrar eu e a Eliana, somos professoras de matemática, e os professores de ciências também vão entrar junto na reunião, porque vai ser uma aula interdisciplinar, tá? E vai ser a semana que vem, se eu não me engano, vai ser a semana inteira desse formato aí, com os outros professores, né? A gente vai... E vai ser alternado também. A gente mais visa direitinho, né, Lu? Sim. Porque quem vai marcar essa aula é a coordenação. A coordenação, então, a gente recebe da coordenação e passa para vocês. Isso. Só para eles estarem cientes e avisarem os demais também, é importante que todos participem, né? Porque vai ter professor de outra disciplina e vai nota. No quarto bimestre. Isso mesmo. Tá bom, Luiz. Obrigado a vocês por ter participado. Então, quem assinou a lista aí e já não tem mais dúvida, pode sair. Tá bom? Obrigada. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Tchau.